Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tua bondade, pelo privilégio que temos de adorar a tua face nessa manhã. Por favor, receba o que temos e o que somos. E nós te pedimos de uma maneira muito especial que o Senhor fale conosco através de sua palavra. Viemos em condições tão diferentes uns dos outros aqui. Se o teu Espírito não atuar e não fazer as devidas adaptações a cada alma sedenta, o objetivo não será alcançado. Mas é por uma iniciativa tua que nós nos apresentamos aqui. É teu interesse que alcancemos a salvação e aceitemos o teu plano para a nossa vida. Então, por favor, Pai, ouça o nosso clamor, atenda a nossa súplica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pode se assentar. Feliz sábado. Mais uma vez é uma alegria poder voltar a esse lugar. E uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês nessa manhã. O que me trouxe ao UNASP nesse feriado são essas atividades que estão acontecendo aqui no campus, de forma especial um evento da Associação Paulista Central. Agradeço aí a gentileza e a honra do pastor Jairo em confiar a mim essa tarefa nesses dias. Se você tem a sua Bíblia, por favor, nós vamos começar pela segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, e vamos considerar alguns elementos nessa manhã que podem nos ajudar em nossa caminhada. Eu peço licença quem sabe a uma parte de vocês, mas nessa manhã quero falar especificamente aos jovens. Tenho a impressão de que os conselhos e orientações que vamos receber da palavra de Deus podem nos ajudar em nossa caminhada a partir do recado bíblico. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, nós vamos nos versos 9 e 10. Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Dizem os entendidos que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita enquanto ele estava em Roma, em circunstâncias muito desfavoráveis. O tom desta carta difere consideravelmente em relação à primeira, porque aqui o apóstolo, já em tons de despedida, escolhe algumas palavras e algumas expressões que fazem realmente o nosso coração se constranger. Nessa seção da epístola, especialmente me toca demais, porque houve um abandono do ministério aqui. Eu fico imaginando como alguém que poderia servir diretamente aos interesses do Evangelho, como um assistente do apóstolo Paulo, chegou ao ponto de abandonar o ministério, ao que tudo indica, o próprio cristianismo, deixando no apóstolo esse coração apertado. A razão é expressa aqui. Ele amou mais o presente século. Para falar a verdade, há uma tensão, especialmente no Novo Testamento, especialmente nas epístolas de Paulo, em relação ao presente século e ao século futuro. O presente século é algo que nos acompanha, é algo que nos desafia, é um tropeço para todos aqueles que, de alguma maneira, almejam herdar a eternidade. O presente século que fez com que Demas tomasse aquela decisão ainda sonda a minha e a sua vida, com todas as suas propostas. Em essência é a mesma coisa, mas o diabo tem se tornado um especialista em apresentar as coisas sob uma nova embalagem. Ele tenta entregar um produto que é o distanciamento de Deus, disfarçado com uma ou outra embalagem
nova e diferente e contextualizada. Mas é o apóstolo Paulo que, em um outro momento, ele diz o que acontece para alguém amar mais o presente século. Segunda carta de Paulo também, aos Coríntios agora, no capítulo 4 e o verso 4, ele usa aqui uma expressão. Ele acha um culpado, ele vê uma causa, e é nesses termos que ele se manifesta. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 4, o verso também é o 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus do século tem cegado as pessoas. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Essa é realmente a sensação. Como diante de algumas coisas, as pessoas não conseguem enxergar. O problema é que esse tipo de cegueira, esse tipo de problema, esse tipo de proposta, sonda também a igreja e tem feito muitas e muitas vítimas. Nessa manhã, sem querer parecer indelicado, eu gostaria de levar você a uma séria reflexão, porque é possível que você esteja dando os primeiros passos em direção à apostasia. É possível que você esteja dando os primeiros passos a uma vida que não consegue mais discernir entre o certo e o errado. É possível que os seus valores estejam tão afetados que você não consiga enxergar nada além do que o presente século, quando a proposta de Deus para você é o século futuro. É também Paulo, agora há um outro assistente, há um outro auxiliar, Tito, no capítulo 2, Paulo também se expressa em relação a essa problemática do presente século. Na outra, a primeira, quando ele diz que Demas o abandona, ele escreve a Timóteo, mas agora ele escreve a Tito. É o capítulo 2, está grudado naquele que é o verso áureo da igreja. Capítulo 2, o verso 12 diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A indicação aqui é que, ainda que vivamos no presente século, há uma outra proposta de vida, há um outro estilo de vida, outros valores que deveriam afetar as nossas decisões. E ele contrasta a impiedade e as paixões mundanas com uma vida sensata, justa e piedosa. Amigo, eu e você não temos condições de escolher um bocado de coisa. Você não escolheu um bocado de coisa. Você não escolheu sua origem, seu nome, seus pais, a época que você nasceu, o lugar que você nasceu. Mas Deus te deu direito a escolher a coisa mais importante, se você vai ter ou não uma eternidade. E eu espero que nessa manhã, de fato, a gente faça ou comece a construir, ou pavimentar um caminho para que nos leve à eternidade, ao século futuro. Jesus, em algum momento, tratando disso, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, algumas versões usam a mesma expressão que Paulo. Entendendo que esse negócio de eternidade e salvação é tão importante e custa tão caro, ele, sem dourar a pílula, Jesus, ele disse o seguinte, Marcos capítulo 10, o verso 29, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, dinheiro, amor, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. O que está em jogo aqui é se você vai ter um século futuro, ou se tua existência vai se limitar ao presente século. Quando Ellen White escreveu o livro Grande Conflito, antes de autorizar a impressão, ela achou por bem suprimir um capítulo que originalmente estava no livro O Grande Conflito.
Mais tarde, os depositários dos escritos de Ellen White explicaram isso numa nota introdutória na publicação de Testemunhos para Ministros. É o capítulo 66. Ellen White justificou porque ela pediu para que tirasse essa parte do livro. Ela disse que esse conteúdo, entendendo que este livro chegaria a muitos lugares, a muitas pessoas, sendo um recado especificamente para a igreja, ela entendeu que não seria apropriado publicar ali, naquela obra. Na realidade, ela teve uma visão. O conteúdo deste capítulo está na primeira pessoa, ela coloca entre aspas, porque ela viu uma reunião de Satanás com seus demônios, numa espécie de comitê maligno, uma comissão de planos, um planejamento estratégico. E o capítulo inteiro ela coloca na primeira pessoa, usando as palavras que o inimigo utilizou nessa reunião com os demônios. Existem muitos aspectos. Eu suprimi 3 pequenos trechos, e eu gostaria que você atentasse comigo, porque tem muito a ver comigo e com você, é um recado para a igreja remanescente. Repare. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá e devemos exercer grande vigilância em empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. Mundanidade, luxúria e orgulho. Às vezes a gente não consegue definir direito pelo comportamento, vocabulário, vestuário, pelos hábitos, ambientes que frequentam, músicas que ouvem, a forma como gastam dinheiro, aquilo que lhes causa prazer, aquilo que lhes arranca o riso, como gastam o tempo vago. A gente às vezes não consegue discernir e não consegue fazer diferença entre justo e ímpio, entre aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem. Em muitos lugares, para desespero nosso, o crente passa desapercebido, porque há uma fusão tão grande, tão expressiva, entre seus hábitos, entre sua forma de vida, que a gente já não consegue mais definir as coisas. No livro Mensagem aos Jovens, a página 66, ela se expressa da seguinte maneira, repare. Os que professam servir a Deus e, contudo, não avançam no conhecimento e na piedade, apenas são cristãos de nome. O templo da alma está repleto de altares profanos, leituras inúteis, conversas fúteis, prazeres mundanos ocupam tão completamente a mente que não fica espaço para a entrada da palavra de Deus. Volte ali um pouquinho, antes de a gente ir para a último slide. Eu queria que você lesse essas 2 primeiras linhas. Isso faz as minhas pernas tremerem. Eu não sei você, mas isso faz as minhas pernas tremerem. A gente anda alimentando a nossa mente com tanto lixo. Que a palavra de Deus tem sérios problemas para encontrar eco em nossa alma. Se a gente pegar uns diálogos de WhatsApp, se espremer, não sai nada. Tem grupos que a gente faz parte, tem coisas que a gente recebe, tem coisas que a gente compartilha. Me perdoem, eu não quero ser indelicado, mas é a sua salvação que está em jogo, meu amigo.
E às vezes a gente fica lidando com essas coisas como se elas não tivessem importância. Leituras inúteis, conversas fúteis. Pode passar, por gentileza. O mundanismo, a futilidade e o orgulho tomam o lugar que Cristo deve ocupar na alma. A gente lê passagens do Antigo Testamento, onde o povo de Israel passa por reformas, a gente vê reis destruindo altares nos altos, tentando eliminar a idolatria. Só que hoje a gente deu outros nomes para esse negócio. A seção que Ellen White coloca, essa recomendação, a nossa juventude, é intitulada Altares Profanos. Amigo, nós temos colocado tanto entulho no caminho de nossa alma, que o Senhor já não tem mais conseguido fazer-se ouvir. Ontem eu mencionei a juventude ali, vou repetir aqui. Estudos recentes apontam que um jovem hoje checa o seu celular 150 vezes por dia. Isso quando as notificações não alertam que alguma coisa chegou, é quando não chega, é quando não apita, é só para ver se tem algo novo. São 150 vezes em média que alguém pega no celular para se conectar com alguma coisa. Ninguém consegue mais parar, ninguém mais consegue se encontrar, ninguém consegue mais refletir, ninguém consegue mais pensar. A superficialidade está tomando conta, uma enxurrada de informações e não se consegue mais processar nada. As pessoas estão se tornando estúpidas, elas não conseguem nem mais ler uma notícia, é só a chamada, é só a manchete, é só o título do negócio. E eu não sei, de fato, a utilidade de todas essas coisas, mas uma coisa, esses negócios todos vão servir, é para provar no dia do juízo que falta de tempo não foi. Há alguns anos atrás, quando o Facebook ainda estava começando aqui no Brasil, eu precisava conversar com um amigo lá. Aí ele disse, cara, para me achar é Facebook, mas aqui ainda estava dando seus primeiros passos. Aí eu fiz o meu cadastro lá. Só que depois eu não consegui. Cuidava de 3 igrejas, quase 800 pessoas. E aí eu cheguei à conclusão de que se eu de fato fosse olhar o que essas pessoas colocam lá, era razão para eu disciplinar metade da igreja. Sinceramente, eu não conseguia equacionar na minha mente a fé com um tipo de coisa que as pessoas veem, ouvem, compartilham, os lugares que frequentam, a forma como se expressam, as opiniões que emitem. Há uma incompatibilidade. Isso está mais alinhado ao que manda neste século do que a perspectiva de um século futuro. Ativistas, corajosos em suas opiniões. E nós estamos hoje diante de uma geração que não consegue mais conversar olhando nos olhos. De vez em quando eu preciso conversar com um adolescente, eu preciso abordar alguém, eles não conseguem mais olhar você nos olhos e ter uma conversa, mas são muito corajosos em suas opiniões e a forma como se expressam nas redes sociais, mas nesse contato humano, na vida real, há uma covardia, uma falta de fibra moral, ninguém consegue mais nada, ninguém tem força mais para nada, ninguém termina mais do que começa. E nesse mundo irreal, nesse mundo paralelo, a superficialidade, o mundanismo está tomando conta. Volto a dizer, amigo, eu não viajei essa distância toda para vir aqui num final de semana para ser indelicado, mas me pesa na alma, ler o que nós temos como revelado, o que poderia ser a igreja, a expectativa que o Senhor tem para esse exército de jovens, me pesa na alma, a incompatibilidade da fé que professamos e o tipo de vida que levamos. Eu não sei. Alguns podem até achar que, nesse tom inflamado, revela até um pouco de exagero. Eu queria explorar com você
o que eu classifiquei aqui como sendo os sintomas da apostasia. Como eu disse, há tanto entulho, há tanta competitividade no espaço do coração. Alguns, quem sabe, estejam inconscientes do estado em que se encontram, em que estágio se encontram em sua vida cristã. Mas tudo começa com esse negócio de deixar de ler a Bíblia. Você não tem paciência para tomar a palavra de Deus, para ler ou estudá-la. Alguns poucos minutos parecem que já são suficientes, e alguns, quem sabe, há muito tempo, não tomam este livro para alimentar a alma com aquilo que Deus julgou ser necessário em sua caminhada cristã. Esse é o primeiro passo, o afastamento das Escrituras. E o afastamento das Escrituras se dá em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Há um afastamento das Escrituras, inclusive no púlpito. Às vezes, a impressão que eu tenho, ouvindo determinadas mensagens, é que o sermão todo foi montado em torno da ilustração. E aí você usa a Bíblia como um acessório para corroborar uma história incrível que você viveu ou ouviu. Ela já não é mais o ponto central. Há uma fraqueza no púlpito em torno da Bíblia. Há uma fraqueza no meu devocional, há uma fraqueza no casamento, há uma fraqueza na família, porque as pessoas não se reúnem mais em torno das Escrituras para estudá-la, reconhecendo que dela vem poder e vem os ingredientes necessários para a gente continuar a nossa caminhada nutridos. E na sequência, inevitavelmente, essas coisas andam juntos. Você para de orar. Primeiro você para de ler a Bíblia, depois você para de orar. E eu não estou falando dessas oraçõezinhas, a 1, a 2 e a 3, aquela que já vai no automático. Aquela esfregadinha no olho no restaurante, ou aqueles cotovelos desajeitados em cima da mesa no refeitório, onde você diz obrigado, Senhor, pelo dia, pela saúde, e obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Por favor, e o que é isso? Essa é uma ladainha. A oração é aquela de verdade, aquela onde você se encontra no cômodo, na intimidade, aquela onde você abre o coração, onde você fala com Deus, onde você não se preocupa em escolher as palavras para tentar se recomendar. É aquela em que você abre a alma, é aquela que você rasga o seu coração, resultado de uma angústia, de uma sede. E aqui vai uma sugestão, meu amigo. É possível que eu esteja falando para alguém nesta manhã que há muito tempo não tem orado de verdade, que há muito tempo não tem conversado com o Senhor e colocado os pingos nos is. Esses são os passos da apostasia. Amanhã eu viajo para a casa dos meus pais em Florianópolis. Todas as vezes que vou à minha igreja, todas as vezes que converso com os meus pais, eu faço uma checagem dos meus amigos de infância. Eu pergunto onde está fulano, onde está fulana, onde está... É com muita tristeza que eu vejo gente boa, crescemos juntos na igreja. Eram os primeiros a ganhar os concursos, não perdiam um culto. Aí você pergunta, onde está? Saiu da igreja, mas saiu da igreja, foi para onde? Como que isso aconteceu? Isso não é repentino, e é por isso que eu falo nesse tom aqui, isso não é repentino, isso não acontece por acidente, isso não é da noite para o dia, você vai dando um passo após o outro, você para de ler a Bíblia, faz tempo que não lê, o sinal já está amarelo para você, você para de orar, não está orando direito. O sinal está se acendendo para você. Há um ponto de retorno. Há um ponto onde a consciência ainda é despertada. Terceiro passo, você começa a perder o interesse pelas coisas da igreja. Sim, de fato, elas ficam chatas e enfadonhas. Você não tem mais prazer. É a mesma música. É a mesma coisa. É o mesmo negócio. E aí... não tem como, você entra aqui e as coisas parecem que perderam o seu colorido. As coisas parecem que perderam o seu sabor. Mas isso é lógico. Aí você começa a encontrar várias e várias razões para não ir. O quarto passo, você gasta mais tempo com as coisas do mundo e com os amigos do mundo. E aí daqui a pouco entra aquele discurso, isso é muito comum. Nós encontramos mais fidelidade nos amigos de fora do que os amigos de dentro da igreja. Parece que há mais transparência, mais honestidade lá fora do que na igreja. E você começa a fazer a comparação e o tempo é mais gasto com os de fora do que com os de dentro. E nesse peso,
o uso do tempo, os ambientes que são frequentados, as amizades que são nutridas. Esse é o quarto passo. Aí vem o quinto. De fato, depois de parar de ler a Bíblia, depois de parar de orar, depois de perder o interesse pelas coisas da igreja, depois de gastar mais tempo com as coisas do mundo, você começa a evitar as coisas espirituais, porque elas já se tornam algo que lhe incomoda, elas já se torna algo inconveniente, e tudo que tem que ver com a espiritualidade começa a ser evitado. Lugares espirituais, pessoas espirituais, coisas espirituais. Há uma certa banalização. Quando você é forçado a esses ambientes, a esse tipo de companhia, a esse tipo de coisa, você até banaliza isso. Você arruma um jeito de bloquear essa influência sobre você. Aí são as distrações, as conversas inadequadas dentro da igreja. Você fica pendurado no celular. Você fica com conversas paralelas, ocupando sua mente em outros lugares. Porque já há uma incompatibilidade. As duas naturezas que competem dentro de você, uma está muito mais alimentada do que a outra, uma está muito mais faminta do que a outra, e aí é mais fácil. Esse é o quinto passo. O sexto, você acha um culpado. Sempre há um culpado. A mensagem do pastor foi para mim naquele dia, e tem gente que chega ao cúmulo de tirar satisfação na porta da igreja. Pastor, por um acaso esse sermão que o senhor pregou pensando em mim? Vai aqui uma dica, meu amigo. Quando você ouvir uma mensagem, experimenta colocar o chapéu na cabeça. Se tiver a bitola da sua cabeça, dê glórias a Deus, porque foi para você. Se um dia a mensagem te acertou em cheio e ela trouxe desconforto para você, dê glórias a Deus. Ele está muito interessado em sua salvação. Às vezes, não me cumprimentaram, não fizeram a visita. Alguém na minha família ficou doente, não foram no hospital. Não fui eleito para aquele cargo. Não me consultaram para aquela coisa. Vaidadezinha, orgulho ferido. Você acha um culpado. E o sétimo e último passo na apostasia. Você não quer ouvir mais falar sobre Deus, você não quer ouvir mais falar sobre a igreja, quer me visitar, visita, mas nada de igreja e nada de Deus. Distante, longe. Alguns até soltam uma frase assim: quem sabe um dia eu volte. Olha só isso aqui. Me ajuda aí na projeção, por gentileza. Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu. No outro, achavam-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de romances. Ah, meu amigo, não tinha Netflix quando ela escreveu isso aqui. Não tinha banda larga. Leitura de romance. Você pode fazer as devidas traduções para o que nós temos hoje? Pensamentos acerca do vestuário e exibição, vaidade, orgulho, etc. Isso é que está num prato. Oh, que momento solene, diz a senhora White. Os anjos de Deus em pé com balanças, pesando os pensamentos de seus professos filhos. Aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho, desceu rapidamente de tão pesado. E não obstante, peso após peso rolou do prato. O que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para a terra, para o céu, subiu ligeiro enquanto o outro descia. E ó, quão leve estava ele. Posso relatar isso pelo que vi. Mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida, gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Não, não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, hão de perecer. Você imagina a cena?
Um anjo com uma balança pesando os nossos pensamentos. Pensamentos que se inclinam para as coisas da terra e pensamentos que se inclinam para as coisas do céu. Pensamentos do presente século e pensamentos do século futuro. Isso é estarrecedor. Por favor, Gálatas, o 1º capítulo. Gálatas, 1º capítulo. Diante de uma abordagem como essa, diante de uma palavra de exortação como essa, como a gente termina um negócio como esse? A mensagem nessa manhã serve para nos ajudar a compreender a situação atual em que nos encontramos. Mas se terminasse aqui, que esperança teríamos? Quão desagradável seria apenas o diagnóstico, a percepção dos sintomas, sem uma única palavra de incentivo, ou quem sabe um indicativo de onde poderíamos encontrar solução para isso. Pois há aqui uma resposta. O mesmo apóstolo, magoado pela debandada de Demas, enquanto preso em Roma, naquela fétida prisão, escreve em tom de despedida, dizendo que o tempo dele se aproxima do final, lamentando que alguém tão próximo tenha apostatado da fé, abandonado o ministério. Em algum momento ele explica, é o Deus deste século, ele anda cegando as pessoas, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre elas. Ele escreve de novo e diz, a gente precisa se educar para viver de um jeito diferente, apesar de a gente ainda estar aqui, vivendo neste imundo e presente século. Jesus disse, você tem que calcular bem. Há um risco muito grande em me seguir. Há o risco de você perder a família, é pai, é mãe, irmão, irmã, porque há uma incompreensão às vezes quando alguém aceita o evangelho. Você perde dinheiro, você toma prejuízo. Mas ele diz, nessa vida ainda há recompensa, mas de todas elas, a melhor é a vida eterna no século futuro. Mas Paulo nos incute uma esperança. Como que a gente faz para vencer esse negócio? Como que a gente bloqueia esses efeitos nocivos do presente século? Como que a venda é tirada? Como que o Deus deste século já não consegue mais exercer influência sobre mim? Como que eu me livro dessa? Como que eu venço essa batalha? Como que eu me preparo? Como que eu retomo a minha rotina de leitura da Bíblia, de oração? Como que eu recupero o prazer pelas coisas espirituais? Quando e como eu posso não eleger um culpado do meu estado, mas reconhecer o meu pecado, a minha falta, a minha iniquidade? Como? Paulo nos diz isso no prefácio, na saudação da epístola. O verso é o 4 do capítulo 1 de Gálatas. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Outras versões, para nos desarraigar deste século mau, deste presente século mau. É em Cristo que a gente encontra a motivação necessária. É ali que a gente encontra a resposta. É quando nós o contemplamos no madeiro. É quando levamos a sério a iniciativa da salvação. É quando nós compreendemos de fato quão disposto Ele está para nos salvar dessa geração horrorosa. É quando nós o vemos pendurado entre o céu e a terra, gemendo de dor, sob a ira de Deus, carregando os nossos pecados sobre o madeiro. É ali que a gente encontra a motivação necessária para mudar de vida. É ali que a gente encontra a motivação para suplicar, dizendo, misericórdia, me ajuda. Essa compensação da balança precisa ser feita.
Quem sabe uma chance se abre diante de você nessa manhã, para rever seus hábitos, para rever sua rotina, para rever seus gostos, para rever seus hábitos, seus vícios. Quem sabe nessa manhã uma oportunidade se abra diante da honestidade, diante da confrontação do Espírito de Deus, dizendo: é para você que eu estou falando, esse aqui é o seu caso, eu encomendei e é para você, e você sabe onde o teu calo aperta. A forma como o Espírito de Deus sonda os corações, enquanto o mensageiro fala aqui, é diferente um para o outro, e ele está te apontando agora, porque esse é o trabalho dele, é isso que ele faz, essa é a sua especialidade, e o apelo do Espírito para que você deponha aos pés de Cristo o pecado, a má prática, esse temperamento incontrolável, esses impulsos errados, essas feridas abertas, esses traumas não vencidos. A motivação é contemplar teu Salvador derramando sangue. É isso que você vale, foi isso que você custou, para nos livrar deste século mau. Nós não fomos feitos para isso daqui. E eu quero me atrever a fazer um convite a você nessa manhã. Nós vamos ouvir uma música agora. Ela é muito conhecida, é uma música muito poderosa. Ela traz consigo uma mensagem que é para você não adiar, que é para você não postergar, que é para não projetar isso lá para frente. Hoje é o dia de voltar. Hoje. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter anos e anos nessa sua caminhada, frequentando a igreja, nessa rotina semanal, mas é possível que você entenda, a partir das impressões do Espírito nessa manhã, é possível que hoje você compreenda: eu tenho que voltar, eu preciso mudar. Pode ser que essa não seja a tua situação, mas se for, a minha sugestão, enquanto você ouve essa canção, eu gostaria que você manifestasse isso, para que anjos e demônios testemunhem que você está levando a sério a proposta de Deus nessa manhã. Eu não vou pedir para que você apenas se levante do seu lugar, mas que você venha aqui à frente, repensando aquilo que se acendeu em tua alma, repensando nos teus hábitos, repensando na sua vida. Se esse é o teu caso, se você ainda tem coragem para manifestar isso publicamente, eu gostaria de fazer uma oração especial, e você pode tomar esses corredores e o espaço aqui à frente para a gente orar juntos. Mas a segunda-feira está aí. Hoje você toma a decisão. O diabo não é bobo, ele vai dar 2, 3 passos para trás. Se ele não conseguir impedir você de vir à frente, ele vai dar 2, 3 passos para trás. Mas aí, na segunda-feira, na primeira esquina, quando você retomar sua rotina, ele vai estar lá te esperando, e você vai precisar da ajuda do Senhor. A minha oração vai ser para que a sua decisão se esparrame pelo resto da sua vida, para que você de tempos em tempos possa refazer-se como cristão, para que você tenha de tempos em tempos condições de reavaliar, de refazer, de modificar, porque o seu destino é o céu. Foi para isso que você foi criado. Se essa é a tua vontade, vou estar intercedendo aqui, e vou orar ao final. Vou orar ao final. Você tem alguns instantes para isso. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é dia de voltar. Não olhes para
não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, no gesto de vir à frente, de se colocar em pé. De alguma maneira, pode haver no coração dos teus filhos, dos teus jovens, tão caros, aqui uma confissão de que as coisas não estão onde elas deveriam estar, de que não somos o que deveríamos ser. Nesse gesto estamos te pedindo ajuda, estamos te pedindo socorro. Nós nem temos capacidade de reconhecer nossas falhas sem uma intervenção do alto. Nós não temos condições nem de nos arrepender dos maus atos. Nós não temos força para estender o braço e tomar a mão, a tua mão que já está estendida. Tudo isso é obra da fé, é obra do Espírito agindo em nós. Mas com as forças que nós ainda tínhamos, com o que nos restou, impulsionados por Ti, por Tua graça agindo em nós, nós estamos dizendo sim nesta manhã. Ah, Pai, a julgar por minha própria experiência, não foram poucas as vezes que eu tomei uma decisão num sábado pela manhã, quando o pastor falava lá da frente, em minha ingenuidade, em minha juventude, entendendo quais eram os meus dramas. Foram tantas as vezes em que eu respondi, mas aí, quando segunda-feira eu ia para a escola, os mesmos amigos, o mesmo ambiente, a mesma rotina, era tão difícil manter-se firme. Vai ser muito complicado para vários deles aqui. Por isso a oração agora, Pai, é o pedido de um pastor que tem a alma apertada por sua juventude, de um pastor que se oprime diante
desse mundo mau e dessa época horrorosa que a gente está vivendo, de que fica o tempo inteiro ouvindo histórias e relatos e lidando com dramas, e eu fico me perguntando como é que a gente sai dessa. Então eu te peço, Pai, ajuda, uma bênção que eles ainda não têm, uma bênção que eles ainda não possuem, algo que lhe percorra a alma, que lhes dê força para encarar os desafios que estão ali na frente, que eles imponham uma derrota significativa ao inimigo das almas, que digam não às suas propostas, que estejam atentos às suas sugestões horríveis, e que para a glória do teu nome, Jesus Cristo reine soberanamente em seu coração, que se levantem como um exército de guerreiros, que possam ser bem ordenados pela igreja, que a liderança os conduza em caminhos adequados, que lhes proponham planos para que eles se envolvam com as coisas do reino, e que estejam em pé, vivos e reavivados, quando o Senhor voltar para buscar cada um deles. Que nenhum se perca, Pai, que nenhum se perca. Ouve a nossa prece, atende a nossa oração, lava a nossa alma com o sangue remidor de Cristo Jesus, sela-nos com teu Espírito. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.